professor Augusto Monteiro Filho, Procurador Federal de São Paulo, AGU, mestre em Direito Constitucional pela PUC São Paulo e especialista em Direitos e Relações com o Consumo pela PUC, e também especialista em tutela dos direitos fundamentais de jurisdição constitucional pela Universidade de Pisa. Bom dia a todos e todas. Cumprimento a todos e todas que nos assistem na pessoa do nosso presidente de mesa, Dr. André Macedo de Oliveira. Cumprimento a painelista, a doutora Marilene Matos. É um prazer dividir esse painel. E a sua fala justamente denota a experiência e a preocupação com essa parcimônia na condução do processo administrativo disciplinar, que, como bem aquilatado, pode trazer consequências gravosas a quem a ele se submete. Né? É um imenso prazer, então, eu gostaria de agradecer, ainda em princípio, ao IDASAN, na pessoa do seu presidente, professor José Roberto Pimenta Oliveira, bem como aos coordenadores do evento. Uma honra participar desse primeiro seminário brasileiro de Direito Administrativo Disciplinar, fruto dessa parceria profícua entre os institutos IDASAN, Instituto de Direito Administrativo do DF e Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP. Pois bem, trataremos de aspectos e parâmetros para o compartilhamento de provas no interesse da instrução do processo administrativo disciplinar. Então, em princípio, o mistério se faz estabelecermos alguns balizamentos. Né? A atividade probatória, ela presta-se à demonstração, como muito bem acentuado pela professora Marilene, no marco do devido processo legal, né, seja judicial ou administrativo, de fatos tidos por juridicamente relevantes, a fim de que reste viabilizada justamente a extração de suas consequências jurídicas. Tem-se que, no mais das vezes, essa atividade probatória será desenvolvida no bojo de uma relação jurídico-processual para nela própria, né, vir a alicerçar um juízo de valor superveniente. Né? Ocorre que, muitas vezes, por imperativos de racionalidade, de economicidade, né, justamente transponível na ideia de economia processual, por assim dizer, há a possibilidade, né, de aproveitamento de uma prova já realizada por algum órgão da administração, para que não haja necessidade de sua desnecessária repetição por outro órgão, que seria, ao fim e ao cabo, algo dispendioso e prescindível. Né? Cada apuração administrativa disciplinar, por assim dizer, ela terá o seu quadro probatório delineado a partir da delimitação dos fatos, que, ao menos em tese, em um juízo de prelibação inicial, possam ser tipificados como infração funcional, né, como infração administrativa funcional. Poderá haver também a coincidência de uma tipificação penal a demandar a persecução em sede própria ou mesmo o enquadramento na lei de improbidade administrativa. A partir dessa identificação, deve a comissão processante, portanto, encetar as diligências probatórias admitidas em direito, e a professora Marilene muito bem pontuou essa iniciativa, esse impulso oficial no sentido de esclarecimento dos fatos, na busca da verdade possível. Né? E essas provas, essas diligências devem ser idôneas ao esclarecimento dos fatos perscrutados. E bem assim deve-se oportunizar ao interessado e a sua defesa que assim o façam. Né? Então, mediante requerimentos fundamentados de prova, nos quais eles devem demonstrar a pertinência da prova, a adequação e a utilidade relativamente ao acervo que se delineia. Né? Com efeito, o PAD tenciona aquilatar a ocorrência de condutas atribuíveis ao imputado, ao interessado, ao acusado, delinear e esclarecer as circunstâncias em que essas condutas possam ter sido perpetradas, propiciando uma adequação típica, um juízo de subsunção, e averiguando a culpabilidade do agente, sua vida pregressa, de sorte a permitir uma dosimetria, né, a sugestão de uma dosimetria pela comissão processante, a autoridade julgadora, que seja proporcional, adequada à repressão, tá, e à dissuasão daquela prática tida por
alheia à retidão que se almeja na atividade administrativa. Embora a Lei 8.112 de 91, Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, silencie a respeito, a CGU, por intermédio do seu enunciado 20, proclama a possibilidade do compartilhamento de provas entre procedimentos administrativos. Então, mais uma vez, naquele ideário de economicidade processual, de racionalidade, que a administração possa, mediante uma aproximação dialógica, permitir esse compartilhamento, essa troca de inteligência e de provas produzidas em seu seio entre os diferentes órgãos, né, voltados ao controle dessa retidão da atuação administrativa. A brilhante professora Cristiana Fortini, eminente administrativista e articulista sobre o tema, ela chama a atenção de que a atividade administrativo-disciplinar, essa persecução, ela é em si dispendiosa, ela é uma atividade custosa, de tal sorte que ela busca justamente essa adequação da atividade administrativa, essa calibragem, essa dosimetria na proporcionalidade da aplicação da sanção, essa razoabilidade. E, então, não deve ser enfocada essa questão da economicidade, da economia, da eficiência, né, de maneira sobrelevada, mas de uma forma instrumental que vise assegurar esse desiderato constitucional de uma atuação administrativa impessoal, eficiente, transparente, como requerem os princípios ali consagrados e consignados no caput do artigo 37 da nossa lei maior. Então, embora ela obtempera, né, essa preocupação com a economicidade, com a economia processual, não seja desimportante, né, e essa não deve ser efetivamente a tônica, mas sim a busca aí da verdade possível, da verdade real, num parâmetro de bilateralidade de audiência, respeito ao contraditório, as garantias fundamentais, uma vez mais no marco constitucional do devido processo legal. Tudo bem. A administração pública, né, no exercício dessa persecução administrativo-disciplinar e desse jus poniendi na esfera sancionatória, ela assume uma posição híbrida, né? Então, ela é parte processante. Então, a comissão ela tem esse impulso oficial e essa intenção de coligir a apuração dos elementos necessários a um juízo posterior pela autoridade instauradora, julgadora, que detém poder disciplinar de maneira adequada e fundamentada. E, por outro lado, há, no bojo dessa própria administração, o munus de julgar, né, de ter um desfecho, um deslinde a essa apuração administrativa contraditória. Claro, sem prejuízo da inafastabilidade da jurisdição, conforme consagra o princípio dessa ubiquidade, incerto no inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal. Então, uma vez mais, na linha da fala anterior da professora Marilene Matos, coloco em realce a imprescindibilidade mesmo do princípio do contraditório e da ampla defesa, a fim de que o servidor investigado possa contrapor-se a essa competência da autoridade administrativa, né? Possa ter ciência da prova produzida, a iniciativa probatória, desde que devidamente justificada e pertinente, e a possibilidade de contraditar, de contrapor-se de maneira efetiva, né, a prova que vai sendo produzida pela administração. Recorrendo aqui à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Vértice, que tem a função monofilástica de uniformização na interpretação da legislação federal, esse tribunal editou o verbete 591 de sua súmula, consolidando um entendimento favorável à utilização da prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa. Então, há essa ampla possibilidade de aproveitamento das provas pelos diferentes órgãos da administração,
em sendo provas resguardadas, né, pela cláusula de reserva de jurisdição, que digam respeito à intimidade, à vida privada, às liberdades públicas dos cidadãos, há a inafastável necessidade, portanto, de uma autorização judicial prévia e que essa prova seja posta ao escrutínio contraditório, oportunizado a seu tempo e modo, tanto no órgão, né, remetente da prova, né, para que ela tenha sido validamente produzida, quanto no órgão destinatário que requer e obtém esse compartilhamento. E dentro dessa dinamicidade probatória, tem-se que as provas produzidas no processo penal e mesmo em ações de improbidade podem ser compartilhadas com a administração pública que conduz o processo administrativo disciplinar, pontuando mais uma vez que, em havendo essas questões mais sensíveis, né, como interceptação telefônica de dados de conversas interceptadas com autorização judicial, ou mesmo quebra do sigilo telemático pessoal, né, do agente público, não o institucional propriamente dito, ou questões referentes à sua vida financeira, numa apuração que se volte a analisar eventual enriquecimento ilícito, evolução patrimonial a descoberto sem um lastro nos rendimentos conhecidos e formalmente declarados à Receita Federal, então que haja a necessária autorização judicial para que se tenha como rígido esse transporte probatório para o bojo do processo administrativo disciplinar. Prosseguindo, isso vem assentado em diversos precedentes, que inclusive culminaram na edição desse verbete sumular, e o artigo 372 do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, ao lado da Lei 9874 de 99, a Lei do Processo Administrativo Federal, nessas apurações, também traz uma dicção de sorte a admitir a utilização da prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado ao magistrado, observado o contraditório. Então, aqui ele também pontua essa necessidade, na verdade, essa prerrogativa do magistrado, forte no princípio da persuasão racional, de valorar essa prova, atribuindo-lhe, né, o peso em cotejo com todos os demais elementos indiciários aí de uma possível infração, que entender mais conveniente, fundamentado e consentâneo com as disposições aplicáveis à espécie. Então, uma vez mais, um ponto sensível aqui que merece ser trazido à colação, apesar de o enriquecimento ilícito não ser crime no Brasil, né, malgrado haja esse mandado de tipificação no Tratado Internacional da ONU contra a Corrupção, Convenção de Mérida de 2003, internalizada no nosso ordenamento jurídico, salvo engano, em 2006, ao mandado de tipificação do enriquecimento ilícito do funcionário público, né, como medida aí a salvaguardar o erário e conducente a essa retidão no trato da coisa pública, mas apesar desse mandado de tipificação, ainda não sobreveio no Brasil essa tipificação penal, né, encontrando adequação típica essa figura justamente no artigo 9º, inciso 7º da Lei de Improbidade, e sendo, no mais das vezes, perquirida em bojo de sindicâncias patrimoniais, que também, no mais das vezes, são convoladas em processos administrativos disciplinares, com esse viés tendente a aquilatar o enriquecimento ilícito, a evolução patrimonial a descoberto, o incremento patrimonial incompatível com os rendimentos formalmente declarados e conhecidos do agente público. Nessa senda, o plenário do Supremo Tribunal Federal, em novembro do ano passado, 2019, no julgamento do recurso extraordinário 1.055.941, com repercussão geral reconhecida, portanto, reconhecendo a transcendência subjetiva
e a relevância jurídica, social, política e econômica da matéria, né, decidiu-se legítimo o compartilhamento de informações fiscais com o Ministério Público e outros órgãos para investigação criminal, sem autorização prévia do Poder Judiciário. A primeira turma do STF já assim entendia possível usar essas informações obtidas pelo fisco por meio de regular procedimento administrativo fiscal para fins de instrução processual penal, havendo, por assim dizer, uma transferência do dever de sigilo entre os órgãos públicos, né? Então vejam que há uma situação nebulosa a esse respeito, com relação à orientação jurisprudencial e mesmo a prática, né, desse compartilhamento de provas ainda, eu diria, incipiente, né? Houve algumas tentativas no bojo profissional, algumas frutíferas, bem-sucedidas, outras nem tanto, né, a esse respeito, justamente porque há um embate, um cotejo de bens jurídicos relevantes e dignos de tutela. De um lado, a intimidade, a vida privada do agente, e de outro lado, né, a necessidade de apuração administrativa de possíveis ilícitos funcionais. Então, eu realço aqui, para finalizar, essa constitucionalidade assentada pelo Supremo do compartilhamento, tanto pela unidade de inteligência financeira, os relatórios de inteligência, né, e financeira, quanto pela Receita Federal do Brasil, da entrega do procedimento de fiscalização tributária que defina o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, né, devendo estes manterem sigilo desses dados. Para fins de compartilhamento com a administração forte no artigo 198 do Código Tributário Nacional, parágrafo 1º, inciso 2º, desde que demonstre que o órgão ou entidade que requer o compartilhamento da prova, né, é uma autoridade administrativa que tem competência para investigar o sujeito passivo pela possível prática de uma infração administrativa e de que haja um procedimento com justa causa, delineada e fundamentada pela autoridade instauradora, de fato e de direito formalmente instaurado, pode requerer o compartilhamento dos dados fiscais, né, independentemente de autorização judicial, devendo manter o devido sigilo, né, no trato dessas informações, e nessas investigações patrimoniais são muito comuns o acesso a esses dados fiscais, não totalmente delineados, não com um trato muito sofisticado de toda a tramitação da vida financeira do agente, até porque esses dados seriam acobertados pelo sigilo bancário, a demandar, pela cláusula de reserva da jurisdição, uma autorização judicial para acesso, mesmo para o compartilhamento. Então, seriam apenas os dados fiscais consubstanciados na declaração de ajuste anual de imposto de renda, de pessoa física ou jurídica, né, declaração de movimentação financeira, declaração de informações sobre essa movimentação de MOF, operações com cartões de crédito, DECRED, declaração de imposto de renda retido na fonte, a declaração sobre operações imobiliárias, o DOI, e o relatório da e-financeira. Esses dados, em cotejo com aqueles já fornecidos pelos servidores por força do artigo 13 da Lei de Improbidade Administrativa, permitirão, né, uma análise primeira, né, sobre eventual incompatibilidade da evolução patrimonial, a demandar, muitas vezes por envolverem termos muito técnico-contábeis, inclusive, um assessoramento técnico, né, dos órgãos com expertise para esse tipo de investigação, como a Controladoria Geral da União, que tem disponibilizado numa parceria profícua assistentes técnicos muito qualificados para a administração, né, em investigações desse JAS, para que possam aí os auditores de finanças e controle nortearem, né, porque os termos técnicos e transporte de valores, ocultação de receitas, de bens, omissão de receitas, etc., são situações difíceis do operador jurídico assim aquilatar, né? Às vezes ele se perde nessa vasta gama de informações que é disponibilizada mediante essas iniciativas probatórias, de tal sorte que, finalizando, muitas vezes se faz importante
esse trabalho de assessoramento técnico, essa aproximação, né, com os órgãos que tenham essa expertise. E agora eu só traria a ADI 2390 no Supremo Tribunal Federal. O julgamento se deu em 2016, relatou o ministro Dias Toffoli, né, que justamente ele coloca que há a possibilidade do compartilhamento das informações fiscais com as autoridades administrativas no interesse da administração pública, leia-se da instrução do processo administrativo disciplinar, desde que comprovada a instauração desse processo no órgão ou entidade a que pertence a autoridade solicitante, destinado a investigar, pela prática de infração administrativa, o sujeito passivo a que se refere a informação. Ele ainda assenta que a administração tem acesso apenas a dados genéricos, e aqui eu gostaria, uma vez mais, de enfatizar essa diferenciação, e cadastrais dos correntistas. Essas informações obtidas na forma do artigo 5º da Lei Complementar são cruzadas com os dados que já são fornecidos pelas pessoas físicas e jurídicas via declaração anual de imposto de renda, de modo que, a rigor, já não são inoponíveis, né, ao Estado. Então, há que se ter as cautelas de lei, e não há propriamente uma quebra de sigilo, mas, como afirmado, uma transferência de informações sigilosas no âmbito da própria administração pública, o que reafirma a constitucionalidade do artigo 1º da Lei Complementar 104 de 2001, na medida em que inseriu o parágrafo 1º, inciso 2º e o parágrafo 2º no artigo 198 do Código Tributário Nacional, conferindo, portanto, esse lastro, essa iniciativa probatória muito frutífera e necessária para investigações complexas, como são as envolvendo enriquecimento ilícito no Brasil, à administração. Eu permaneço à disposição, espero não ter extrapolado em muito o meu tempo, agradecendo a oportunidade e a confiança. Devolvo a palavra ao eminente presidente dos trabalhos.